com relação a isso. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 36. Convido a congregação a pôr-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, versículos 36 até o versículo de número 53. Você que é crente e trouxe a sua Bíblia, abra. E você que esqueceu a sua Bíblia, não é tão crente assim, aproxime-se de alguém que seja mais crente que você para ler a Bíblia. Lucas, capítulo 24, versículos 36 em diante. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne, não tem ossos, nem como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes alguma coisa para que comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, ainda estando convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Verso 50. Então os levou fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles, e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, leva a nossa mente cativa diante de Ti. Que nesta manhã sejamos tremendamente visitados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que todo pensamento contrário, Senhor, tudo aquilo que vem prejudicar a ministração da Tua palavra nesta manhã, esteja longe daqui, em nome de Jesus. Determinamos que todo espírito fofoqueiro, todo roubador de semente, todo aquele que quer interferir naquilo que vai ser ministrado nesta manhã, seja retirado, e que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós. Vem sobre nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados, há duas palavras que nem sempre nós prestamos muito atenção. A primeira delas é teologia, a segunda é doutrina. Quando falamos de teologia, nós estamos falando a respeito do estudo de Deus, a respeito de Deus. Como entendemos a manifestação de Deus. Estudo da teologia, estudo de Deus. Toda religião tem a sua teologia. O budismo, o islamismo, o judaísmo, o shintoísmo, o espiritismo, toda grande religião tem a sua visão teológica. Agora, a partir da visão teológica, se desdobra na doutrina. A doutrina é a aplicação daquela teologia na dimensão da religião, daquilo que você segue. A doutrina nós entendemos que ser um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que pode ser um sistema literário, filosófico, político e até religioso.
A doutrina também pode ser uma fonte do direito. Doutrina está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino, e pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opinião de pessoas conhecidas, ensinamentos, textos de obras, ou até mesmo através da catequese, que é a forma que nós usamos para ensinar aos novos convertidos. E isso tem sido uma maneira como se traz a doutrina, o ensinamento, aquilo que se quer trazer para as pessoas. E nesta manhã nós vamos entrar em alguns aspectos doutrinários, de como que nós vemos os dons do Espírito. E isso é interessante, nós vamos dividir a nossa mensagem em duas partes. A primeira, nós vamos falar de 4 aspectos no livro de Atos. E a segunda mensagem, que não vai ser domingo que vem, mas vai ser em outro domingo, é sobre a manifestação dos dons espirituais na vida do crente, que são ferramentas para que nós possamos trabalhar e ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nessa manhã, irmãos, eu li o texto de Lucas, no momento final, quando Jesus aparece aos seus discípulos, 40 dias após a sua ressurreição. E Jesus aparece e fala com os discípulos aquilo que nós lemos aqui. E Jesus mostra-lhes as mãos, e eles estavam assim atônitos, vendo Jesus. E Jesus então diz assim: tendes alguma coisa para comer? E eles dão a ele um pedaço de peixe. E Jesus come com eles aquela refeição, aquele peixe. E depois Jesus conversa mais algumas coisas com eles. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é quando Jesus diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Interessante, meus irmãos, que Jesus diz 2 coisas para os seus discípulos naquele momento. Primeiro, diz assim: eu estando convosco, disse que era mister, que era preciso que tudo que fora predito na lei e em Moisés se cumprisse. E Jesus disse: isso se cumpriu em mim. E agora Jesus diz assim: falta uma coisa. E ele diz: eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. E que promessa era esta? Essa promessa, irmãos, primeiramente, era Joel, capítulo 2, versículos 28 a 31, que diz que enviaria o Espírito Santo. Mas essa promessa também, ela está em João, capítulo 14. Vira lá as páginas da sua Bíblia. Para João, no capítulo 14... quando Jesus, conversando com os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, ele diz assim no verso de número 15. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então havia uma promessa. Agora Jesus diz assim em Lucas 24, eu vou falar com o Pai para que ele cumpra a promessa. A promessa de João, capítulo 2, e a promessa de Jesus, que diz assim: e não vos deixarei órfãos. E em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, terminam dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Interessante, meus irmãos, nós observarmos isso. Jesus, então, está falando com os discípulos, é assunto aos céus. Em chegando aos céus, Jesus começa a falar com o Pai. Pai, vamos cumprir a promessa, vamos enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade, para estar com os meus, com a igreja, para que ela possa caminhar e ela possa exercer o seu ministério. Então, interessante, meus irmãos, que esse momento da vida da igreja é um momento muito importante, porque Jesus está completando o seu ministério terreno e subindo aos céus. E aí em Atos, capítulo 1, verso 8, a palavra diz que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles a virtude do Espírito Santo.
E aí é o que eu quero comentar com a igreja nesta manhã, sobre esses 4 aspectos do livro de Atos. O primeiro deles está logo no início, Atos capítulo 2. Abra lá a sua Bíblia em Atos capítulo 2. É o cumprimento da promessa. Então Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, chegando lá eu vou falar sobre a promessa. E Jesus abençoou os seus discípulos e disse que sobre eles viria a promessa. Interessante, meus irmãos, que nós estamos falando, e aqui a igreja conhece bem as 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Páscoa, Jesus havia morrido, ressuscitado, completou. Faltava Pentecostes, então, Atos capítulo 2, cumprimento da promessa do Consolador. Atos capítulo 2, verso 1, de 1 a 11. Eu quero que os irmãos leiam comigo. Versos 1 a 11. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, 5 semanas a partir de Páscoa. 5 semanas depois, o povo tinha que subir a Jerusalém, Deuteronômio 16, 16, 3 vezes ao ano. E então o povo estava em Páscoa, alguns permaneciam na cidade, outros voltavam e depois vinham novamente. Chega-se Pentecostes. Temos que entender que a festa de Pentecostes é a festa da plenitude. Diga comigo, festa da plenitude. Durante a festa dos pães ázimos, quando ocorria o dia de Páscoa, havia o dia de Páscoa e o dia das primícias. O dia das primícias era o dia dos primeiros molhos, dos primeiros frutos. No dia das primícias, tinha-se que apresentar ao sacerdote os primeiros frutos da colheita, que seria abundante daí a 5 semanas, 49 dias. Então, o dia das primícias, que ocorria durante a festa dos pães ázimos, ele era o primeiro dia depois do feriado religioso. Foi o dia em que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no dia das primícias. Paulo, o apóstolo, diz que Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Jesus foi feito o primeiro a ressuscitar. O primeiro que se apresentou diante do sumo sacerdote. O primeiro que se apresentou diante de Deus. Por isso, Jesus ressuscitou no dia das primícias. Passado esse período, chega o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, o povo tinha que ir a Jerusalém e levar o resultado da colheita. Evidentemente que não era toda a colheita, mas levavam um grande tributo, uma grande oferta. Por isso que a palavra de Deus sempre fala conforme a prosperidade. Então eles levavam não mais um molho. Isso era nas primícias. Agora, em Pentecostes, eles levavam algo equivalente à plena colheita. A plena colheita. E aí, dia de Pentecostes, portanto, irmãos, foi o dia em que Deus cumpre a sua palavra. Se equivale à entrega da lei no Monte Sinai, quando o povo caminhava pelo deserto. Mas agora é a plenitude, é a descida do Espírito Santo, cumprindo a promessa. Vejam o que diz Atos 2, então. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque o povo continuava se reunindo. Neste lugar era o cenáculo onde fora feita a ceia. Verso 2. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles apareceram umas línguas como que de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 5. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Todos pasmavam e admiravam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é que, pois, os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, pardos, medos, elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, Ponto e Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Aí, meus irmãos, o verso 14 diz assim: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Notório significa dizer, seja isto digno de nota, digno de registro. Isto fica anotado na vida de vocês. E escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas 9 horas da manhã. Mas isto é que fora dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias do Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é interessante, irmãos, que no verso 41 diz assim: de sorte que foram batizados, que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você pode dizer assim, glória a Deus? O que é que nós vemos aqui, irmãos? O cumprimento da promessa. Dia de Pentecostes. Isso, irmão, é crente. A criança, ela é crente. Amém? Cumprimento da promessa. Quem diz isso? Pedro. O que vedes é o cumprimento da promessa. O que é que Jesus disse? Permanecei até que do alto seja revestido, e eu vou pedir ao Pai o cumprimento da promessa. E vos dará outro Consolador, que fique convosco. Então vejam, irmãos, o dia de Pentecostes, portanto, é o entendimento de que o Espírito Santo veio para habitar, ficar conosco, ferramentando, portanto, a igreja. O dia de Pentecostes não é um dia em que a igreja foi batizada e depois disso o Espírito Santo saiu. Não, o Espírito Santo permanece na igreja. Diga comigo, o Espírito Santo permanece na igreja. O Espírito Santo está em você. Aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo. Porque essa é a promessa, esse é o sinal, é o selo. Por isso que Pedro termina dizendo assim: todo aquele que invocar será salvo. Então, uma vez que você aceitou a Jesus, você invocou, o Espírito Santo vem, ele é o penhor, ele é a garantia da salvação. Portanto, irmãos, aqui nós temos o cumprimento da segunda grande festa, dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes, ela se cumpriu e não mais precisa ser cumprida. Já veio, o Espírito Santo habita entre nós. Essa é uma distinção doutrinária entre nós batistas e os demais irmãos pentecostais. Os irmãos pentecostais entendem que é uma segunda bênção na vida do crente. Quando o crente é batizado com o Espírito Santo. 2 momentos. Primeiro, batizado nas águas. Segundo momento, batizado com o Espírito Santo. Nós batistas entendemos diferente. O crente, quando aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Porque se não receber, sem o qual não há penhor da salvação, não há garantia da salvação.
A garantia da salvação é o Espírito Santo de Deus em nós. Jesus Cristo diz assim: aquele que o aceitar, guardar os seus mandamentos, Jesus diz: eu e o Pai viremos e faremos morada nele, por meio do seu Espírito Santo. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. Agora, a grande confusão que há é o enchimento com o Espírito Santo. Que há muito crente que recebeu Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o selo, o penhor do Espírito Santo, mas neca que tibiriba para o Espírito Santo. Não quer nada, não quer ser cheio do Espírito Santo, não quer viver uma vida plena com o Espírito Santo. Aí sim, esse crente precisa do enchimento do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito, buscar. Aqui, o que nós vemos, o exemplo, é o cumprimento da promessa, cumpriu-se a promessa do envio do Espírito Santo. E notem, irmãos, quando eu falava de plenitude, é porque neste dia, 3.000 almas aceitaram a Jesus. E aí, se você continuar a ler o livro de Atos, eu fico apaixonado com isso. Livro de Atos, no capítulo 2, fala de 3.000. Você vai para o capítulo 4, fala de 5.000. Quando chega no capítulo 6, fala a multidão dos que criam. Vejam, primícias, molhos. Apresentar molhos, coisa pequena. Pequena coisa. Pentecostes, plenitude, abundância. Então, a partir de Pentecostes, a igreja cresceu galopantemente. E vejam o que diz a palavra: os crentes caíam na graça, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Irmãos, é muito interessante, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, aonde nós chegamos é céu na terra. É céu na terra. Não há comunhão entre nós e um mundo. Porque o Espírito que está em nós, ele começa a se incomodar com as coisas que estão ao nosso redor. E nós buscamos santidade de vida, buscamos presença do Senhor, queremos estar cada vez mais com o Senhor. Espírito Santo de Deus em nós. Há uma canção que a gente costumava cantar que dizia assim: não sei o que lá sai, não sei o que lá sai. Como é que era? Espírito se fofoca, enfermidade sai. E aí vai. Tudo que não coaduna com o Espírito Santo de Deus tem. Então, estar batizado, estar com Pentecostes, estar com o Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, a nossa vida está cheia do Espírito Santo. Vejam, o texto de Atos 2 diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E houve uma manifestação exterior. 11 idiomas foram falados ali. 11 idiomas, não foram línguas estranhas, não foram língua dos anjos, foram idiomas que as pessoas entenderam. Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Vento impetuoso, bateção de janelas e as línguas que repartidas sobre a cabeça de cada um e a ministração. E notem, eles glorificavam a Deus nos idiomas que as pessoas falavam. Agora, há um outro aspecto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que está em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 é um texto interessante, porque Filipe foi escolhido um dos diáconos. Mas Filipe, como diácono, ele no ofício, ele era um evangelista. Então, dentro daqueles 5 ministérios que nós temos sempre falado, Filipe, embora fosse um diácono, ele não era um dos apóstolos, ele era um dos diáconos. Ele era usado por Deus como evangelista. E aí, ele desce, Atos capítulo 8, verso 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Então,
toda a igreja teve que sair porque a perseguição era grande. E eles foram dispersos. Nós que temos ido lá na casa de oração de Tom Hess, lá no Monte das Oliveiras, nós aprendemos sobre as 12 portas da cidade de Jerusalém, por onde os pregadores saíram. Agora o texto diz que os apóstolos permaneceram. E diz que Filipe foi para Samaria. E aí o verso 12, eu quero que os irmãos olhem comigo o verso 12, do capítulo 8. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Notem que coisa interessante. Primeira coisa, batismo nas águas. Diga comigo, batismo nas águas. E creu até o próprio Simão. Depois vocês procurem saber sobre a história de Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que faziam. Filipe já tinha recebido o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Verso 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Verso 17. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, diga comigo, o Espírito Santo não sela quem não entregou sua vida a Jesus. O Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça, mas só sela aquele que já tiver entregue a sua vida a Jesus. Então vejam, esses de Samaria tinham entregue a sua vida a Jesus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Aí você vai perguntar, ora pois, por quê? Você vai perguntar, vou ensaiar. Ora pois, por quê? Muito bem. É o seguinte, irmãos, havia aqui uma questão entre os judeus e os samaritanos. Quem estava domingo passado aqui pela manhã? Não, mas agora é à noite. Não é mais a página 58. Quem estava domingo passado pela noite? Eu preguei sobre a mulher junto ao poço, a mulher samaritana. Havia uma querela, havia uma questão entre os judeus e os samaritanos. Samaria fora a capital do reino do norte, destruída pelos assírios. E no lugar do reino do norte, cuja capital era Samaria, os assírios trouxeram povos de todas as raças e puseram ali. E os samaritanos os samaritanos se tornaram uma miscigenação de raças. E aí o povo judeu não considerava mais os samaritanos como judeus. Por isso, quando Jesus trava o embate com aquela mulher, ela diz assim, vós os judeus dizem que é em Jerusalém, nós os samaritanos dizemos que é no Monte Gerizim. E aí havia uma questão ali. Aqui em Atos capítulo 8, o que está se resolvendo é a questão entre os judeus e os samaritanos, tornando os samaritanos possíveis de receber também a graça de Deus. Por isso que há uma manifestação espiritual, muito mais por causa dos apóstolos, Pedro e João, que desceram de Jerusalém, impuseram as mãos sobre os samaritanos. Porque Jesus diz assim para aquela mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então os samaritanos deveriam entender que a salvação vinha dos judeus, pregada por Filipe e o dom do Espírito recebido por meio da imposição das mãos dos apóstolos. Mas os apóstolos precisavam entender também que os samaritanos eram também dignos de receber
a salvação em Cristo Jesus. Por isso que houve a manifestação exterior que nós estamos lendo aqui em Atos capítulo 12, versos 17. Então aqui nós aprendemos isso, irmãos. Primeiro eles aceitaram, foram batizados nas águas, mas os judeus, os apóstolos, vieram e puseram as mãos. Para que pudesse ser resolvida uma questão de raça, de etnia, para que pudessem entender que os samaritanos também receberiam a graça e o dom do Espírito Santo de Deus. Terceiro aspecto, Atos capítulo 10. Terceira manifestação exterior da presença do Espírito Santo é o evangelho entre os não-judeus. Atos capítulo 10. Começando no verso 1. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, portanto ele não era judeu, ele era um romano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem estava temente ao Senhor. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Veja, irmãos, eu acho isso aqui tremendo. Porque nós achamos que Deus só ouve a oração de quem é da nossa, quem é crente. Deus, a um coração contrito, tu não. Deus ouve o coração de qualquer pessoa que contritamente se aproxima dele. Seja quem for, aonde estiver. Cornélio era um homem temente a Deus. E ele orava. E Deus enviou um anjo. E o anjo veio e em visão falou com Cornélio. Verso 4. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse se acha hospedado com um certo Simão Curtidor, cuja casa fica à beira-mar. E ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado de que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Irmão, você acredita nisso? A sua oração, ela não fica sem ser ouvida. Deus pode até mandar um anjo falar com você. Aleluia. Cornélio não era um judeu, Cornélio não era um homem dali. Cornélio era um daqueles que estava ali em Jerusalém para dominar o povo. Mas era um homem temente a Deus, inquietado com aquelas questões. Ele orava, ele buscava o Senhor, ele dava esmola. Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. E Cornélio teve aquela visão. E ele acreditou na visão. E ele mandou buscar a Pedro. E aí vamos para o verso 44. Verso 44 de Atos capítulo 10. Veja, aqui nós estamos aprendendo uma coisa, irmãos. Deus está ouvindo a oração daquele coração. E ele vai atender aquela coração. E aí no verso 44, começa com o verso 43. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão dos seus pecados pelo seu nome. Todo aquele que crê em Jesus. Então no verso 44. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Pedro pregava, Pedro estava ainda pregando, estava falando de Jesus. Aqueles homens receberam a visitação maravilhosa e tremenda do Espírito Santo. E aí eles não falaram idiomas. Não falaram idiomas. Eles falaram língua dos anjos. E começaram a glorificar a Deus em línguas.
E começaram a glorificar o Senhor. Dizer que o Senhor é Deus glorioso, bendito. E foram glorificando o Senhor, ao ponto que aqueles que desceram com Pedro se maravilharam. E disseram, que isso? Que isso? Como sobre os não-judeus vem também a virtude do Espírito Santo. E eles começam a ser chacoalhados, a falar em línguas, e a ser batizados com o Espírito Santo. E notem, irmãos, aqui com essa inversão, eles não foram batizados na água ainda. Vejam, o verso 48 diz assim, mandou, pois, que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Eles não tinham sido batizados nas águas ainda. Então, vejam, não há uma sequência. Você não precisa ser batizado nas águas para receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo, e você recebe o Espírito Santo no momento que você aceita Jesus. Só que Cornélio já tinha aceitado. Ele só precisava entender. Ele mandou chamar Pedro. Quando Pedro vem e esclarece, aí começa. A língua solta. E foi embora. E ninguém segurava Cornélio. Foram achar Cornélio lá longe. Eu acho que você viu aquele videozinho também de um culto numa Assembleia de Deus, que a irmã começa a cantar, o irmão começa a cantar, de repente um irmão sai correndo, e o outro sai correndo, e de repente vira um pique-cola, um pique-tá dentro da igreja. Diz os irmãos, ir para lá, irrita para cá, e sobe e desce. Visitação. Visitação. Irmãos, a religiosidade, ela é tão tremenda, que ela nos coloca assim, um atrás do outro, já percebeu? Aí você diz assim, vamos nos ajoelhar. Ah, pastor, para quê? Até aqui na igreja, isso já é obra minha. O meu velho pai já era muito mais crente que eu. Ele tinha os mãos com genuflexório. Você pegou essa... Quem pegou o genuflexório? Levanta a mão, Conceição. Isso diz a idade que a gente tem. Pode levantar a mão. Veja, Roseli, mais uma da nossa época aí, né? Muitos da nossa época. Tinha o genuflexório. Aí o genuflexório se abaixava para se dobrar os joelhos no genuflexório. Você orava assim também, Deise, no genuflexório? Você pegou o genuflexório, não pegou, Deise? Você pegou. Mas aí começou a cair o banquinho do genuflexório e a gente mandou tirar. Mas, irmãos, a gente perde a espontaneidade. Não é verdade? Se o irmão aqui entrar na igreja e fizer assim, o que vai acontecer? Os irmãos vão dizer, olha lá, olha lá, está na igreja errada. Olha lá, por quê? Perdemos a espontaneidade. Se o irmão entrar e lá no cantinho começar a falar em línguas, a cantar e a adorar o Senhor, ele vai dizer, esse aí não é batista dos bons, não. Esse é batisbleia. Batisbleia. A gente começa a perder a espontaneidade. Às vezes a adoração está tão boa e você quer fluir no Espírito, você diz, eu não posso fazer isso. Porque o irmãozinho que está do meu lado vai dizer assim, irmão, tu está fora. Tu não está na visão. Irmãos, a religiosidade, às vezes, não faz a gente entender o que a palavra de Deus nos diz. Que quando o Espírito Santo de Deus vem, o controle não é mais nosso. O controle é do Espírito. Eu imagino Pedro e os demais apóstolos, e começou uma batição, e eles disseram, que isso, que isso? De repente vieram línguas, eles, que isso, que isso? Daqui a pouco eles estavam falando, eles dizem, que isso, que isso? Eles estão até hoje no que isso, que isso? A gente não entende. Eu me lembro que o pastor Josué Valandro Júnior veio pregar aqui, ele era seminarista. Ele veio pregar aqui na igreja. Naquela época o coral ficava atrás da gente, e ele veio pregar. Ele pregou e aí fez o apelo. Ele fez o apelo e enquanto ele fazia o apelo,
Eu saí do púlpito e ele chamou as pessoas à frente. Chamou as pessoas à frente e tal. Enquanto ele fazia o apelo e chamava as pessoas à frente, veio um bom grupo. E aí ele começou a orar. Ele no microfone orando, e eu saí e comecei a orar por algumas pessoas. E as pessoas começaram a cair no Espírito. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu olhei para trás, está o coral lá olhando para mim. Que é isso, que é isso, que é isso. Estou até olhando que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Que é isso, que é isso, que é isso. O Josué, quando abriu os olhos depois da oração, ele nem viu o que é isso. Eu só estava ajudando as pessoas que estavam caídas a levantarem-se. E o Josué pregou, fez o apelo, foi embora, ele nem viu o que é isso. Nem sei se lá na igreja dele hoje ele vê o que é isso. Mas ele nem sabe que ele foi instrumento de uma visitação tremenda da paz de Deus aqui. Eu nem falei com ele sobre isso, porque eu também não sabia o que é isso. Né? Houve uma vez que terminou o período de louvor, um louvor tremendo naquela época, e aí eu senti a direção de orar pelas pessoas. Eu virei assim, quando sentiram a presença de Deus nesse período de louvor e querem oração, venham aqui à frente. Não era orar pelos pedidos de oração, problemas, dificuldades, saúde, não era disso. Quem naquele momento foi tocado de uma forma especial assim pelo Espírito Santo, viesse à frente. E aí eu achei que viria umas 3 ou 4 pessoas, e vieram no início, assim, vieram umas 3 ou 4 pessoas. E aí eu desci do púlpito e comecei a orar por aquelas 3 ou 4 pessoas. Eu fechei os olhos e comecei a orar. Quando eu abri o olho, tinha uma multidão aqui na frente. Aí, como eu já tinha começado a orar, individualmente, eu continuei orando. E nós ficamos uns 40 minutos, mais ou menos, em oração aqui. E aí começou o pessoal a cair, o que é isso, que é isso, que é isso. Começou a acontecer. E eu me lembro que o pastor Jansson estava assim do meu lado. Depois que todo mundo já tinha caído naquele momento, aquela visitação do Espírito Santo, eu virei para o Jansson e falei assim por ele, eu já orei por você? Ele disse, não. Aí eu fui orar por ele. Quando eu fui orar pelo Jansson, entre mim e ele, a nossa calça fez assim, ó, passou um negócio aqui no meio. Eu pensei assim, ué, uma criança passou por aqui, porque a nossa calça balançou. Irmãos, quando eu vi, o Jansson estava longe lá no chão. Que isso? Eu acho que Pedro está perguntando até hoje, que isso, Senhor? O que aconteceu na casa de Cornélio, Senhor? Irmãos, vejam, 3 manifestações. Pentecostes, Samaria e Cornélio. Coisas externas que aconteceram. Pentecostes, cumprimento da promessa. Samaria, para que os judeus entendessem que os samaritanos também, os samaritanos entendessem que a salvação vem pelos judeus. Cornélio, a salvação é universal. E agora vamos para o último caso, que é Atos, capítulo 19. Atos 19 é uma questão entre Paulo e Apolo, entre os discípulos de João Batista e de Jesus, entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. Eu quero que você leia depois Atos capítulo 19 todo. Atos capítulo 19 é a formação da igreja de Éfeso. E é sensacional esse capítulo. Eu gosto muito dele porque fala que Deus fazia sinais e maravilhas maravilhosas. Eu acho que sinais e maravilhas já são maravilhosos, mas o Senhor fala que por meio de Paulo, os sinais e as maravilhas eram maravilhosos, eram coisas assim estupendas. Começa assim o capítulo 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo era um grande pregador. Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. 19, capítulo 19, verso 1. Atos 19, verso 1. Ele achou alguns discípulos. Ora, quando Paulo achou alguns discípulos,
Paulo diz, ué, quem é que lhes pregou o evangelho? Aí Paulo faz a pergunta, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Porque Jesus dissera aos seus discípulos o seguinte, batizando-os todos em o nome do Pai, do Filho e... Aí Paulo achou estranho. Ué, recebestes o Espírito Santo quando creste? Nem sabemos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes Paulo, verso 3, em que fostes batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Aí Paulo entendeu, eles ainda estão no batismo de João. Antes de Jesus, eles são os discípulos de João Batista. João Batista já morreu, Jesus assumiu, cumpriu. Aí Paulo fala assim, Paulo respondeu, verso 4, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo que o povo cresce naquele que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em o nome de Jesus. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, sobre eles veio o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Que coisa impressionante, irmãos. Coisa interessante. Paulo, neste momento, estava, portanto, cortando ali em Éfeso e ensinando que João batizara o batismo do arrependimento para que as pessoas crescem naquele que viria após ele. Então Paulo traz aqueles que eram discípulos de João ao entendimento de Jesus, porque o Espírito Santo só vem sobre aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para fazer morada. Então eles precisavam crer em Jesus, ser batizados no nome de Jesus e receber o Espírito Santo. Por isso que Paulo orou por eles, impôs-lhe as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. E aí temos a quarta manifestação externa no livro de Atos dos Apóstolos sobre isso. Nós não vamos encontrar no livro de Atos outra manifestação externa. Não significa que cessou. Tanto é que na igreja de Coríntio, que é a segunda parte da mensagem, Paulo vai disciplinar o povo no uso dos dons. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ali ver Paulo disciplinando. Portanto, nós entendemos que as igrejas fluíam nos dons do Espírito, porque é a ferramenta para a igreja caminhar. A igreja tem que caminhar. Nós temos que caminhar cheios do Espírito Santo. Por isso, e aí eu quero terminar a palavra de hoje, lendo com os irmãos, Efésios, vamos lá para Efésios, capítulo 5, verso de número 18. Todos já acharam? Efésios 5, 18. Então, eu quero que todos nós leamos juntos. Vamos ler? E não vos embriagueis, em qual há contenda, devassidão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a orientação que Deus nos dá. Está cheios do Espírito Santo. Pastor, quer dizer que quando eu estou cheio do Espírito Santo eu não tenho mais problema algum? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não. Pastor, quer dizer que quando eu estou cheio do Espírito Santo eu posso enfrentar o que for? Pode. Cheio do Espírito Santo, você pode enfrentar o que for. Paulo diz assim, sei passar por bons e maus momentos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o fruto do Espírito enche a nossa vida. A gozo, paz, alegria. Eu posso enfrentar o que for, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu posso começar a caminhar e fluir no Espírito Santo para ensinar, para admoestar, para profetizar, para ter palavras de sabedoria, de conhecimento, para vencer as tentações, porque há discernimento na minha vida. Eu começo a cair do orgulho em me tornar uma pessoa humilde na presença de Deus. Porque ao soberbo, Deus não olha, mas ao humilde, Ele exalta.
E nesta manhã nós saímos todos aqui hoje cheios da graça. Vamos orar? Fique de pé. Fique de pé. Qual é o canto? Nós vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos encha cada vez mais. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes acontece comigo. Eu me sinto vazio. Eu sinto assim, Senhor, fala comigo. Senhor, torna a dar-me aquela alegria. Enche-me, Espírito Santo. Vamos cantar esse cântico. Enche-me, Espírito, mas eu quero. A pastora Beleza está dizendo para mim, não. Espírito enche a minha vida, então tá. Poxa, mas esse estava fluindo, estava ou não estava, irmão? Estava indo. Enche, não é esse não? Você quer me ajudar, pastora? Ela não sabe tocar. Sabe? Qual que você estava, Pedro? Qual que você estava? Espírito, enche a minha vida. Esse está com mais unção, não está, irmão? Enche-me do teu poder, Pois de ti eu quero ser. Espírito, mais uma vez, vamos dizer. Levante a sua mão e faça essa oração. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, Pois de ti eu quero ser. Espírito, Enche o meu ser. as minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. feche os seus olhos. Senhor, na manhã deste dia, nós ouvimos explanação a respeito de como o Espírito Santo atuou no livro de Atos. Mas nós somos a tua igreja hoje. E nós pedimos, assim como foi, seja hoje. Enche-nos, Espírito Santo. Nós não queremos ficar pela metade. Nós não queremos ficar, Senhor, com aquele raspo da panela. Pouquinho. Enche-nos, Espírito Santo. Porque nós sabemos que quando nós estamos cheios de Ti, não nos importam as circunstâncias, os problemas que enfrentamos, as lutas, a saúde, a família, os problemas da escola, no namoro, no trabalho, nos nossos negócios, não importa, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Senhor nos dá visão, o Senhor envia anjos para nos ministrar, o Senhor recolhe as nossas lágrimas, o Senhor põe em nós palavras que nós nem entendemos, mas o nosso espírito é alimentado e nós somos fortalecidos. Então, Espírito Santo, nesta manhã eu te peço, enche-nos, Senhor, enche agora, encha, tira, Senhor, aquilo que precisa sair para que entre o teu Espírito, Senhor, todo pensamento contrário, toda raiva, toda tristeza, todo orgulho que possa haver, todo pensamento, Senhor, de resistência à voz do teu Espírito Santo, nesta manhã, enche-nos, Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios de Ti. Senhor, eu oro pelos adolescentes e jovens, pelas crianças da igreja. Enche o Senhor.
Enche, Senhor, enche. Eu oro pelos homens, pelas mulheres. Enche, Senhor, enche, Senhor. Dá uma liderança comprometida contigo, Senhor. Dá uma liderança na tua presença, Senhor. Enche-nos, enche-nos. Pai, eu oro pela equipe de louvor. Enche a equipe da graça, Senhor. Dá canções espirituais. Enche, Senhor. Eu oro pelas meninas da dança. Enche, Senhor, enche. Eu oro pelos diáconos, diaconisas, pelos intercessores da igreja, Senhor. Eu oro por aqueles que lideram os homens, as mulheres, os casais da igreja, Senhor. Eu oro por aqueles que lideram os adolescentes e os jovens da igreja, aqueles que estão lá no berçário agora, aqueles que estão no IBCA Kids. Espírito Santo de Deus, vem como em Pentecostes e batiza-nos e enche-nos, Senhor, para que sejamos cheios da tua graça, Senhor. Não queremos uma igreja, Senhor, formal, uma igreja, Senhor, dominical, uma igreja que traz a Bíblia debaixo do braço, mas uma igreja que traga a Bíblia no coração, nas entranhas, e que a palavra do teu Espírito Santo possa fluir, e nós sejamos cheios do teu Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, mais de ti eu quero ser. Espírito, diga de novo, oh Senhor. oh, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Visita-nos, Senhor, nesta manhã. Que todos nós saímos daqui plenos do teu Espírito. Que a tua promessa de fato esteja se cumprindo na vida daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que não haja dúvida, que não haja amarra, que não haja, Senhor, nada que impeça o fluir do teu Espírito Santo. Nós oramos por cada irmão, cada irmã. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. E que o teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia, que a presença marcante do teu Espírito, que traz graça, que traz visitação, que traz novidades, que traz novas línguas, que traz um entendimento diferente a teu respeito, seja sobre nós nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
coração eu quero